Fala, galera. Fazer mais uma pré-análise aqui de mercado, tá? Hoje aí, terça-feira, dia 6, tá bom? Vou começar aqui pelo índice, mostrando para vocês aqui um gráfico diário, tá, gente? Para vocês entenderem, ó, o que a gente veio trabalhando desde a semana passada. Aquele pivô de alta, tá? No rompimento do canal, ele se concluiu, tá? Ontem, certo, galera? Ele se concluiu aí ontem, ó. Fica bem nítido aqui, tá certo? Ó, ele fez aqui o rompimento, certo? Fez o pullback nas costas do rompimento, voltou rompendo o topo anterior, mostrando para a gente aí um pivô de alta, certo? Então a gente já esperava esse movimento aí entre ontem e hoje, tá? Tivemos aí esse rompimento. Então, para ficar bem claro, galera, tá confirmando aí um pivô de alta. Esse canal que ele foi rompido, a gente pode estar trabalhando aí já com uma região de dobra, tá? Ó, como alvo, certo? Então, possivelmente aí amanhã o índice, ele tende a vir a testar aí esse 50% da dobra, passou disso aqui para cima, ele vem buscar, tá? A resistência, tá certo? Então, a dobra do canal aí no diário, certo, pessoal? Fiquem bastante atentos aí com esses movimentos altistas. Porém, dentro desse movimento do canal que foi rompido, a gente já tá tendo um canal de alta, tá certo? Ó, um novo canal se formando, no qual esse pivô de alta ele está dando, tá, uma confirmação na qual o preço está trabalhando acima dos 50% do canal atual, beleza? Ó, então o preço está vindo de uma região de suporte para testar o ponto de resistência. E ele está passando para cima dos 50%. Então ele tende a vir testar aqui em cima, tá certo? Então confirmando ó, o pivô de alta, certo? Confirmou o pivô de alta. O que isso significa, galera? Que a gente tem uma máxima aqui do dia de hoje. O índice passando dessa máxima para cima, tá? A gente tem os 50% dessa dobra, desse camarada aqui, ó, do canal de baixa, e a resistência do canal atual, beleza? Então fica como alvo aí pontos, né? Compradores, tá? Eu tô aqui com alguns pontos, ó, em 118 e 600, quase 120, tá? Alvos mais longos aí que a gente tende a trabalhar aí no dia a dia, beleza? Então, voltando aqui, ó, pro gráfico de 60 minutos, fica um pouco mais claro, ó, da gente conseguir identificar, tá? Bem mais claro, ó, gráfico de 60 minutos. Observem, galera, desde lá do pivô de alta, deste rompimento aqui, ó, né? Quando a gente, antes de acontecer tudo isso, quando ele fechou para cima disso aqui, a gente imaginava que ele poderia esticar direto ou fazer, né, o movimento que ele fez para continuar subindo. Então você observa que ele teve aqui um ponto final, né, um suporte final, veio com o gap de alta ontem, né, teve o dia todo de alta e hoje ele amanheceu aí com o dia com um gapzinho de baixa, porém não teve um dia muito volátil no dia de hoje, provavelmente aí passou o dia acumulando, né? Acumulando aí, ó, buscando liquidez, tá, galera? Buscando liquidez para que amanhã ele possa desenvolver tanto para cima quanto para baixo dessa região. A nossa análise aqui, ela indica sim alvos compradores, tá? Mas a gente só compra com gatilhos, tá, galera? A favor da compra. E a gente só vende com gatilhos a favor da venda. Então, toda análise funciona dessa forma. Você analisa e o gráfico e o preço, ele tem que te dar confirmações ali em gatilhos para você poder estar fazendo as suas operações com mais segurança, tá certo? Então, fica essa dica aí. Bom, pessoal, gráfico de 60, eu vou filtrar aqui, tá? A gente consegue perceber nitidamente, ó, os pontos, tá? De alta aí do índice. Vou puxar aqui agora para o nosso gráfico operacional, nosso gráfico de 5 minutos. Olha que interessante. Ó, vou mostrar aqui para vocês, tá? Ó, você está vendo que não está tendo volume, tá? Vendedor, tá? Nos últimos dias aí da semana. Tá fechando com volume altista. Então, pode ser aí que a gente tenha movimento de continuidade acima da máxima de hoje, ou é natural dele fazer pullbacks, tá, galera? Correções aí para dar continuidade no movimento diário. E normalmente essas correções, esses pullbacks, tendem a ser dias de tendência, né? Então, por exemplo, uma correção no diário, normalmente seja um dia de queda, tá certo? Então, fica essa dica aí. Bom, aqui a gente tem, ó, o índice está trabalhando bem tranquilo, tá? O último fundo que ele fez aqui
foi lá o movimento do pivô que a gente comentamos, né, ó, bem tranquilo, ó, ele rompe, faz o pullback e volta a trabalhar, né, deixando aqui essa região para trás, tá? Esse topo aqui, ó, para trás. Então, para que o preço ele continue a subir, é natural, tá? E muito importante que ele não rompe, tá? Essa região aqui, ó, do 117,200 para baixo, tá? Que ele continue subindo. Inclusive, hoje a gente fizemos uma compra exatamente com o stop técnico em 117,200. Cara, foi show de bola a compra, tá? Então, para que ele dê continuidade nessa alta aí, imaginando-se que o dia vem amanhã sem gap, ele não perca, tá? A região dos 117,200 aqui, certo, pessoal? Então, ó, a gente tem esse último fundo como referência, tá? Principal. O dia, ele já tá fazendo novos movimentos, certo? Então, essa zona aqui, ó, é uma zona bacana que o preço pode vir testar para voltar a subir. E é natural o 117,200 como ponto de referência aí, tá? Para decisões tanto para compra, como se ele vier perder o 117,200, torna ponto de resistência aí para continuar vendendo, tá certo? Então, galera, ó, é importante saber até onde o preço ele pode corrigir. É natural usar Fibonacci nessas regiões, ó. Você tem aí as regiões principais de Fibo, tá? Para que o preço volte a subir. Então, independente de onde o preço amanheça, como aonde for, alta ou baixa, essa região de Fibo é uma região muito importante para compra, tá certo? Muito importante para compra. E caso aconteça de ter movimentos tendenciosos aí já na abertura de queda e vier rompendo, por exemplo, rompe os 60, a gente vem buscar os 50, rompeu os 50, a gente vem buscar os 38. E aí vocês, para estar visibilizando o movimento comprador, ele funciona da seguinte maneira: a partir do momento que ele rompe os 60, você vendeu, voltou para cima dos 60, você tem que sair fora. Tá? Rompeu os 50, você está vendido, voltou para cima dos 50, você tem que sair fora. Rompeu os 38, voltou para cima dos 38, você está vendido, você tem que sair fora. Por quê? Porque é ponto comprador, e aí esse movimento ele pode voltar, tá? De repente, bate aqui no 60 e volta para cima, bate lá nos 50 e volta para cima, chega na região dos 38 e volta para cima. Então, fique atento aí nesse tipo de situações, tá certo? Bom, gráfico operacional, galera, ó. Aqui é o dia de ontem, tá? Além das nossas marcações, a gente finalizamos o dia em um novo canal de alta. Assim, como todo procedimento de canal, tá? A gente segue comprando no canal. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o final do dia de ontem terminou na região de resistência de canal, tá? Vou esticar ele aqui, ó, para vocês poderem ver o futuro, como é que foi. Ó, vou estender final, certo? Olha que interessante. O preço hoje ele amanheceu exatamente em cima de uma região de suporte, tá? Região de suporte é região compradora, não existe venda em suporte, não existe venda de rompimento, a não ter um movimento de confirmação, tá certo, galera? Dentro do nosso operacional. Então, olha que interessante esse ponto de compra, ó. Já logo de manhã, você tem aqui a nossa zona de marcação como suporte, você tem a zona de suporte, né, ó, do canal, que é essa linha aqui, ó, tá vendo? O preço, ele amanhece, ele vem aqui respeitar, ó, ele não perde esse fundo, tá certo? Ele não perde o fundo da mínima do dia, ó. Ele não perde o fundo, certo? Então, para a gente vender, era natural a gente esperar qualquer movimento que ele rompesse de fato e mostrasse continuidade do movimento para a gente poder ter pontos específicos de venda. Isso não aconteceu. Tecnicamente, do movimento do dia anterior, o preço vem de baixo, respeita a região de resistência do canal, volta para o suporte, respeita a região do suporte, ele tende a voltar para resistência. Tá certo? Lembrando, a gente tem suporte, resistência e 50%, tá? Então, para que ele venha testar a resistência, ele precisa romper os 50% com condições de continuidade. Percebeu que essas condições não tá tendo, a força compradora perdeu, entrou volume vendedor, deu gatilho de venda, você pode trabalhar com a venda, tá? Nessas regiões, porque ele vai fazer o rompimento falso. Então, você vai ter essa região aqui, ó, como stop técnico, tá certo? Mas sempre tá de olho em pontos compradores, aqui no caso a tendência de alta, ponto comprador, porque é a favor da tendência onde o preço tende a desenvolver com mais força, com mais tranquilidade, tá certo? Então você vai perceber, ó, que aqui a gente teve ponto, tá? Ó, de compra, tá certo? Ó, já logo na parte da manhã, embora ele ficou consolidado aqui,
Independente se ele está consolidado ou não, não tem ponto vendedor, a não ser que ele perca a mínima e da referência, tá certo? Então, quem vendeu aqui, dá uma verificada em relação à análise gráfica, porque possa ser que você está vendo visão aí diferente da análise, tá certo? Então, ele conclui aqui, ó, os 50%, você poderia vir até aqui em cima, show de bola, mas quem comprou aqui embaixo não vai estar comprando aqui em cima, certo? Não vai estar comprando no meio do caminho. Então, exatamente por isso que vocês têm que estar de olho no início dos movimentos. O que o preço fez? Ele volta, faz todo esse trabalho, tá? Ele deu o gatilho de compra aqui, ó, tá? Deu o gatilho de compra, mas eu quero mostrar para vocês a região dos movimentos, tá? Das análises. Ó, ele volta para dentro do suporte, tá? Volta para dentro do suporte. Ele chega a perder o suporte, mas ele não faz rompimento do fundo anterior. Tá certo? Ele não faz rompimento do fundo anterior, que é lá na mínima do dia. Então, dentro das marcações, ó, aqui é o nosso principal suporte, certo? Então, o preço, ele veio lá de cima, ele poderia testar aqui para voltar a subir. Então, ele respeita de fato, ó, mostra um gatilho aqui, um martelo muito importante para compra, ó, padrão de candlestick, tá? Apareceu em cima de uma zona de suporte. Cara, perfeita essa compra. Olha que arrebento de pontuação, certo? De lucro. Olha o seu risco retorno, o tamanho, tá? De stop. Então, veja que ele deu a oportunidade de compra pelo padrão aqui, nesse suporte aqui, nesse suporte aqui. Robson, por que ele não deu aqui? Porque ele rompeu direto. Então, sem gatilho de compra, por mais que é região de compra, você não pode estar comprando. Tem que ter o gatilho, tá certo, pessoal? Mesmo movimento, ó, na região aqui dos 50%, tá vendo? Se ele tivesse que continuar subindo para testar lá a resistência e próximos pontos lá em cima, ele teria que dar continuidade, né? Com gatilho, por exemplo. Padrão básico. Ele rompe, faz qualquer movimento de correção, pullback, pivô, enfim, e volta a subir, respeitando a zona de rompimento. Galera, esse movimento aqui, ó, é o segredo da coisa, tá certo? Ó, foquem nisso. Esse é o segredo da coisa, tá? Independente da figura, independente do canal, independente do movimento que o gráfico está desenhando. É de extrema importância vocês aguardar o rompimento e a confirmação após rompimento. O que significa essa confirmação após rompimento? Essa pequena correção que ele dá de imediato, na qual ele não volta mais para dentro do ponto de rompimento, tá certo? E aí você tem a oportunidade, no caso aqui, de seguir comprando, se você está de fora do movimento, ou de repente você está comprado lá de baixo e aqui surge esse movimento, você pode estar até comprando mais ou ajustando o seu stop, né? Para poder garantir a porcentagem no bolso, tá certo, galera? Então, olha aí, ó, olha que interessante. Tivemos aqui essas oportunidades compradoras, tá? No dia de hoje, respeitou o canal de alta durante a parte da manhã inteira, ó, exatamente às 2 horas da tarde teve um segundo rompimento com padrões, tá? Com padrões, ó, na qual poderia perder, tá? De fato, o suporte. Eu quero mostrar para vocês esse detalhe, galera, ó. Tá? Você tá vendo aqui que aqui, ó, ele faz aqui um rompimento falso e volta para cima. Aqui ele faz um novo rompimento, mas ele não perde o ponto de marcação. Qualquer ponto de venda aqui é o primeiro alvo, certo? Aqui é o primeiro alvo para ele testar a mínima do dia. Por quê? Porque é zona compradora. Aqui também, da mesma forma, tá bom? Rompeu qualquer ponto de venda, aqui é o primeiro alvo da venda. Rompeu aqui, você vai buscar os próximos pontos. Por quê? Porque é zona compradora, é suporte para o preço, tá? Então, o preço ele pode fazer um rompimento falso para voltar a subir, beleza? Então, a partir do momento que você percebe que o preço, ele faz o fundo, olha aqui, ó. Ele faz o fundo e ele volta e ele não rompe, ó, para dentro, você tem pontos, movimentos para venda, tá certo? Estamos no gráfico de 5 minutos, provavelmente esses gatilhos vêm em gráficos menores. Gráfico de 1 minuto ou qualquer tipo de setup aí que a galera costuma estar utilizando. Renko, enfim. Tá bom? Aí o que acontece, galera? Esse tipo de pullback a gente conseguiu observar. Ele fez um rompimento, ó, da região, tá vendo aqui, ó? E logo em seguida ele volta, ó, e faz um movimento de topo, um movimento bem forte, comprador, tá? Mas ele não rompe, ó, o topo anterior. Tá? Isso aqui a gente já consegue imaginar claramente a força vendedora atuando nessa zona aqui, que faz com que o preço não passe para cima. Mas eu quero mostrar para vocês, ó, no contexto geral, esse rompimento, esse pullback, tá? Ele volta, ó,
tá? Quem comprou em qualquer situação, comprou aqui embaixo, porque deu esse padrão desse martelo aqui, ó. Então, quem comprou, comprou aqui pela zona do suporte, marcação, não comprou aqui, tá certo? Estaria errado comprar aqui, a não ser se for fazer um scalp de continuidade, stop financeiro. Mas a partir do momento que o preço ele bate lá e não rompe a máxima e volta, você já tem essa visibilidade, ó, rompimento, correção, continuidade, tá certo? Porque ele está respeitando a zona de topo. Então, você está de fora, você está posicionado comprado, você já está vendo que a partir do momento que ele fechou esses 5 minutos aqui, você tem gatilhos vendedores em gráficos menores, ou você pode estar entrando com o stop técnico na máxima do movimento. Qual que é a visibilidade para alvo? É sempre ponto de suporte abaixo e fundos anteriores no gráfico. Então, você vai perceber que o primeiro fundo está aqui, tá certo? Ó, pelo fato de ele ter feito isso daqui, ó. Ó, esse aqui é o primeiro fundo da venda, segundo fundo, além dos pontos de marcação. Então, o risco-retorno você visibilizava aí uma pontuação 2, 3 para 1 em relação ao stop, tá certo? Ou você pode ser mais técnico ainda, de repente seu financeiro, quer dizer, não permite o seu stop até aqui. Você está vendendo em qualquer situação aqui em tempos de gráficos menores, se o preço voltar para dentro do canal, você está estopando a sua operação vendedora, porque ele está voltando para dentro do canal. Agora, lembra que eu falei lá no início, lá no gráfico de 60, ó, que aqui é o movimento de alvo, tá? Ó, da dobra de canal. Perfeito, né? Olha aqui. Ó, ele rompe o canal, certo? Você tem alvos vendedores. Ó, observa os 50%. Olha aqui, galera. Ó, então ele testa os 50% aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele testa os 50%, faz o pullback da correção em relação a esse movimento aqui de queda, tá? Então ele faz a correção desse movimento, ó, desse topo, tá certo? Ó, exatamente nas costas do rompimento para voltar a cair, certo? Então essa queda era para despencar, tá? Era para despencar. Tudo bem, ele não despencou ainda. Pode ser que ele despenque amanhã, depois? Pode. Mas você está negociando no início do movimento, certo? Você está negociando no início do movimento. Não interessa se ele vai perder o fundo, se ele vai fazer 1.000 pontos. Não interessa. Interessa que a partir do início aqui, se ele der 200 pontos, 300 pontos, você está pegando toda a pontuação do início. Se ele der 1.000 pontos, você vai estar pegando os 1.000 pontos, porque você está negociando no início, tá certo? Então, essa é a parte interessante da análise gráfica, tá certo, pessoal? Então, a gente tem aqui, ó, os 50%. A partir do momento que você fez o movimento de venda aqui, ó, você vem para poder perder os 50%, perder a mínima e buscar o suporte da dobra do canal, certo? Hoje o índice concluiu tecnicamente 100%. O que a gente pode esperar aí para o dia de amanhã? A gente está numa dobra, tá, de canal, ó. Eu vou apagar aqui para não ficar muita linha na tela. A gente está numa dobra de canal, tá certo, pessoal? Ó, estamos numa dobra de canal, tá? Vocês estão percebendo aqui que aqui tem uma Fibonacci que ela não estava aqui, tá? Ela estava aqui, ó, na máxima do dia de ontem, para mim poder ter os pontos de correção aqui, ó. Ó, tá certo, ó. Que eu já tinha colocado lá para mim poder fazer outro tipo de análise que eu estava fazendo, ó. Mas era essa daqui a FIBO que eu tinha traçado de ontem para hoje. Respeitou aos 60%, não chegou a tocar, respeitou lá o suporte que era o suporte do canal principal, ó. Tá vendo? Cara, então não existiu venda em hipótese alguma, a não ser, tá? A não ser algum tipo de operação vendedora para retorno, tá? A média móvel, algo do tipo aqui em cima, tá certo? Ó. O preço esticou muito, então o pessoal costuma fazer operação de retorno. Agora, caso ao contrário, aqui embaixo não existiu venda, aqui também não existiu venda, tá? E aqui teve padrões para venda. Então, essa é a base do nosso operacional. O que a gente pode esperar aí para o índice, tá, galera? Amanhã. Tô atualizando aqui a FIBO, tá? Ó, para a máxima lá feita, tá certo? Ó, para a máxima feita. Você vai observar que ele está respeitando, tá, os pontos, ó. Então, como a gente tem um pivô de alta sendo concluído no gráfico diário, a gente acredita que a gente tenha movimentos altistas, tá certo? Movimentos altistas.
Então, pelo fato aí do dia hoje não ter tido uma tendência muito interessante, a gente tem como ponto de continuidade aí de alta. Se o preço não perder, ó, tá vendo aqui, ó, 117.200 lá do início? Exatamente isso. Ele pode sim voltar até aqui embaixo para poder voltar a romper essas máximas feitas no dia de hoje. Tá? Logo de imediato aí, se acontecer do dia vier sem gap, a gente vai dar continuidade, ó, desse movimento de alta, tá certo? Ó, desse movimento de alta. A partir do momento que o preço, ó, romper essa máxima aqui, a gente vai vir aqui para resistência, tá? Para resistência de canal. E, cara, vocês têm essa zona aqui, ó, muito interessante, ó, uma zona muito forte que vocês observaram hoje, tá? Zona totalmente vendedora. O pessoal bateram muito forte aqui na venda, tá? Ó, isso aqui, todo mundo que empurrou a compra só teve condições de empurrar até essa zona, porque aqui teve uma chuva, né, de vendedores, ó, empurrando o preço para baixo, tá? Então conseguiram ganhar aí essa briga. Aqui é uma zona muito forte, ó, para venda. Então de repente o preço rompe isso daqui, você tá subindo comprado, fiquem atentos nessa zona aqui, ó, tá? Para não evitar, se vocês estiverem de fora, bater compra aqui. Espere ele romper, fazer padrões para poder ter pontos com mais tranquilidade. Caso ao contrário, o preço ele pode sim vir até aqui e fazer esse movimento e depois finalizar o dia em alta. É padrão normal, tá certo, galera? Então fiquem bastante atentos com isso daí, ó, pro dia, tá, de amanhã. Então segue aí o movimento. Hoje não teve um dia tendencioso, tá? Mas a gente segue da tendência de alta aí dos dias anteriores, tá bom? O canal de alta tá aí, tá? O canal de alta tá aí, ó. Respeitou 50%, mostrou índice de queda, você negocia a venda na região com o stop rompendo a máxima, da mesma forma aqui na resistência. Negocia a venda com o stop feito na máxima. Para você ter um stop, você precisa aguardar o preço fazer o movimento de rompimento para você trabalhar a venda e ter a máxima como stop técnico. Da mesma forma aqui. Rompeu, voltou, stop técnico é aqui em cima e você vai ver a melhor forma de você negociar a sua venda aí com gatilhos a favor do seu operacional. Beleza, pessoal? Então a gente aguarda aí o índice amanhã e vamos dar uma visualizada aqui no dólar. Espera aí, pessoal, que deu um... Aí, caralho. Só afastar aqui o negócio aqui. Deixa eu aumentar a tela aqui, que dificuldade, hein? Bom, conseguindo. Dólar, galera. Ó, o dólar é o seguinte, a gente vem analisando ele aí desde a semana, tá vendo aqui, ó? Mesmo padrão, galera, ó. Tá vindo de uma resistência de canal de baixa, camarada. Ele vai vir por 50%, certo? Não muda, gente. A gente tá postando o vídeo aí já tem mais de meses, fazendo a mesma coisa sempre. Ó, veio de uma resistência, não rompeu, ele volta por 50%. Se ele rompeu os 50% e der parâmetro de venda, aqui embaixo está o alvo. Se ele fizer aqui, igual ele está rompendo, tá vendo? Ele já rompeu, ó. Se ele romper aqui, amanhã amanhece com gap de alta, mostrou um rompimento falso, você vai buscar parâmetros comprador para buscar ponto de resistência. Simples dessa forma, tá certo? Então ele tá vindo, ó, de uma resistência do canal, tá? Ó, tá vindo da resistência do canal, tá? Dentro desse canal a gente tem aqui um movimento de um canal altista que tá aqui, tá? Ó, tá em cima da resistência, beleza? Tá bem claro aqui, ó, estão conseguindo observar. Pelo fato de ter trocado a sigla do dólar, o gráfico não tá totalmente atualizado, então não dá para vocês ver o porquê desse canal aqui, ó, tá bom? Mas é exatamente isso, tá em cima de uma região de suporte de canal de alta, 50% do de baixa. Dentro do gráfico de 60 minutos fica mais claro para vocês ver o canal altista aí, ó, tá vendo? Ó, canal altista, ó, tá vendo aí? Ó, olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente teve um rompimento, fez o pullback, cara, a gente vendemos, ó. Vai ter que vender. Ele pagou, ó, 39 pontos, quase 40. O objetivo era o rompimento de mínima. Mas não interessa se ele vai romper a mínima, se ele vai pagar 1.000 pontos para baixo. Quero saber disso. Quero saber de eu entrar no começo do movimento e colocar o que eu preciso no bolso. Simples assim. Tá bom? Então a importância de operar no início do movimento e não entrar no meio. Tá?
Olha que interessante aqui o dólar, galera. Olha aqui, ó. Ontem a gente trabalhamos aqui, tá? Totais aqui, pontos de regiões de marcação. Aqui nós estamos num gráfico de 60 minutos, ó. Tá? Observa que ele tocou aqui os 50%, ó. Não fez rompimento para continuar vendendo. Suporte, trabalhou a compra, ó. Ele voltou lá para cima, testou 50% desse canal, ó. E voltou a cair. Quando isso acontece, galera, é para rompimento. Então, ó, você consegue observar esse movimento aqui com tranquilidade, ó. Caiu, corrigiu, ele tem que fazer isso. Então, a gente tem alguns alvos aí para baixo, tá bom? Ó, mais um canalzinho aqui, tá? Que a gente faz no dia a dia. Bastante interessante. Bom, gráfico de 60 do dólar, o que a gente pode esperar para o dia de amanhã? Continuidade de queda, cara. O dia foi super tendencioso de baixa, tá bom? Puxar aí, ó, a FIBO, tá? Do dia de hoje, ó, para vocês terem o ponto de referência. Até onde ele pode voltar para poder cair, tá certo, pessoal? Para que ele não faça aí um rompimento falso e você comece a comprar e o preço volte a cair. Então, ele caiu, ele pode vir até aqui para poder fazer esse movimento. Então, você vai observar que as costas aqui do rompimento, ó, é o ponto principal. Se ele chegar a voltar lá em cima, gap de alta ou vir subindo desde lá de baixo, a não ser que ele renove o fundo, tá? Renovou o fundo, você precisa renovar a FIBO. Então, do jeito que está aqui, ele pode vir até aqui para voltar, tá, a cair, certo? Então, vamos lá para o gráfico de 5, ó. Olha que coisa louca. Cara, pera aí que eu preciso mostrar aqui. Não tá dando aqui para mim poder abrir o gráfico direto. Abriu. Gente, olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês a primeira operação do dólar. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui foi o dia de ontem. A gente pagamos aqui alguma dobra de canal, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Essa dobra de canal, a gente teve ela 100%, ó. Tá vendo? Dobra de canal, bonitinho, padrão, em cima das marcações e tal. Esse ponto aqui de referência, ó, do início do dia, o dólar, ele voltou lá, ó, testou, tá? O rompimento, ó. Olha que coisa de louco, cara. Análise gráfica, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui era uma zona que ele vem do movimento anterior, então ele rompeu, ele fez o pullback, ó, no rompimento e veio pagar a queda, certo? Esse movimento de pagar a queda, a gente só voltaria a vender se perdesse essa linha de tendência que finalizou o dia. O gráfico do dia de hoje, o dólar, ele abriu exatamente na região. Eu, Robson, não sou de operar muito a abertura de mercado. Agora, quando ele abre em cima de regiões do tipo, cara, não tem como, né? Não tem como. Olha aqui. Primeiro minuto, cara. Ó, vou colocar aqui em 1 minuto, ó. Ó. Olha isso aqui, que coisa de louco. Ó. Você vai pegar o gráfico de 1 minuto, você vai ver o contexto do que está acontecendo no movimento anterior. Tá vendo? Ó? Ele vem de um topo, respeitando, não está tendo força. Fez um topo menor. Tá vendo aqui, ó? Região de fundo, ó. O que aconteceu no dia de hoje? Esse camarada aqui foi o primeiro candle do dia, ó. Ele já rompe, rompeu com loucura, certo? Ele sobe aqui, ele rompe tudo isso daqui, ó, e ele volta esticando tudo para baixo, ó. Cara, não deu tempo de pegar a primeira operação do rompimento. Olha a marcação aqui, ó. O preço, ele rompe, ele faz o pullback e ele volta a cair. Então, você teve a oportunidade de venda novamente aqui, certo? E aí, cara, foi só alegria, né? Quem pensou na venda, cara, foi só alegria. Todos os pontos vendedores, ó, ele respeitou com muita tranquilidade. Olha que interessante, ó. Ó. Olha aqui, ó. Cara, isso aqui acontece todo dia, os mesmos movimentos, gente. Só observar, ó, ele rompe aqui, faz aqui e ele pagou o movimento, certo? Quem vendeu no ponto certo, que foi o mais claro aqui, ou quem já vendeu aqui, não vai vender aqui embaixo. Quem tá de fora tem que ter esse ponto de visibilidade, gente. Não adianta querer entrar no meio do caminho. Agora, o preço, ele faz um movimento de pullback, ó, correção, certo? E ele volta a cair, certo? Perdeu a mínima, você tem movimento de venda, certo? Você vai ter movimento de venda. Quem já tem um certo conhecimento, provavelmente negocia esse movimento já no início. Aqui, a mínima do dia é válido para scalp. Você pode entrar para scalp, porque o stop técnico fica aqui no topo, fica um pouco longo, mas você entra para scalp e coloca no bolso o que o mercado está te dando. Ponto, sem mais. Agora, a partir desse rompimento, se ele fazer uma conclusão aqui, ó, você tem operação técnica, porque você vai negociar a venda nesse ponto
com o stop técnico aqui em cima. Fica muito mais curto, objetivo de rompimento de mínima, buscando próximos pontos de suporte. Agora, olha que interessante onde o preço ele veio fazer o pullback do movimento. Ó. Ele caiu, fez o fundo, fez o pullback, não rompeu a zona de marcação, resistência clara, máxima do dia, primeiro ponto de resistência, mostrou fraqueza, volume virou vendedor. Isso aqui não é uma tendência de alta, é uma correção da queda. Você tem ponto de venda com tranquilidade, stop técnico aqui em cima, objetivo, fundo. O único fundo aqui que vem anteriormente do topo está aqui embaixo. O que o preço fez? Ó, começou a trabalhar no movimento vendedor. Ó. Uma linha de tendência, tá certo? Para quem gosta, um canal, tá? E você vai trabalhar a favor dele. O preço rompeu o canal para cima, acabou o movimento vendedor. Certo, pessoal? Então, cara, o dólar foi muito top hoje, muito top mesmo. Tá? Dentro do nosso setup, ele pagou mais de 100 pontos no total de todas as entradas, sendo 11 entradas e apenas 9 loss, tá certo? Cara, aqui, ó, voltando pro gráfico de 5 minutos do dólar, olha aqui, ó. A gente finalizamos o dia em queda, tá certo? Ó. Olha aqui o rompimento do canal, tá? Ó. Olha aqui, ó, o pullback que ele fez aqui, ó. Vocês estão vendo que é sempre o mesmo padrões. Existem vários, tá? Mas a gente opera os mais assertivos. Tá vendo, ó? Ele, ó, os 5 minutos, ele vem, testa, ó, região de marcação não tá aqui à toa, tá? Testa aqui, ó, faz um pullback na linha do rompimento, cara, zona de venda. Sem mais, cara. Tá vendo aí? Sem mais, ó. Aqui, ó, ele tentou novamente, ó, ele perde aqui, ó, tentou fazer um movimento para venda, ó, não perdeu o fundo. O que isso significa? Que o preço vai fazer uma correção e a correção fica um pouco mais forte se ele voltar e romper o topo anterior. Ó, significa compra? Nem sempre, porque isso aqui é uma correção. Já tá no gain, já tá acostumado a fazer esse tipo de coisa? Perfeito, aí você entra. Tá começando agora? Busca só tendência. Observa, o rompimento do dia do canal, ele vem lá de cima, ele faz o pivô na onde? Exatamente nas costas do canal. E aí ele paga o movimento vendedor. Tá certo? Então, o que a gente pode esperar aí para o dólar no dia de amanhã, galera? Ó, olhando para o gráfico de 60, a gente está vendo a perca dos canais, beleza? Fibonacci, referência até onde o preço pode subir para continuar caindo. Perdeu mínima, continua os pontos vendedores, tá? Alvo, cara, tem um alvo principal aqui embaixo, ó, em 5,40, certo? 5,40. Você vai perceber aqui, ó, que do preço que ele fechou não tem fundo anterior, a não ser aqui embaixo, tá? Tem anteriores? Tem, mas do principal aqui, ó, esse movimento de alta não tem fundo, tá? Então, pode ser que ele caia direto, pode ser sim que ele caia direto, mas procure buscar movimentos no início, tá, gente? Então, o dólar a gente tem isso daí, mínima do dia, tá, ó. Estamos aqui com o ponto de Fibo, tá? Ele precisa perder a mínima aí para poder cair, tá? Ó, precisa perder essa mínima para cair, tá certo? Muito interessante, tá vendo? Regiões dos canais, ó, respeitando com tranquilidade, tá bom? E aí ele rompendo esse canal aqui nos 60 minutos, aquele velho trabalhão. Vamos dobrar o bichão aí para poder antecipar, ó. Tá vendo aqui, ó? Como que a gente já ficou com uma pedra no caminho, ó, antes lá do suporte do principal, a gente já tem uma pedra no caminho do dólar aqui, ó. O que isso significa, Robson? Significa que se você estiver vendendo, tá? Se você estiver vendendo e o preço está caindo, está chegando nessa zona aqui, ó, você tem que estar atento que ele pode bater aqui e fazer correções, certo? Então, galera, bom trade aí a todos vocês e sucesso a todos. Gerenciamento de risco apenas para perca, tá? Não existe limite de lucro aqui não, limita somente a perca.